Fala lá, sua corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians e neste vídeo vamos falar Corinthians pode repatriar o Wesley. Vou trazer informações para vocês. Vamos falar sobre o atacante Vitinho, que está praticamente fechado com o Corinthians, é isso mesmo? Vou explicar nesse vídeo também. Corinthians abre agora em definitivo negociações com o Matheus Del Blanco, desistiu do Angileri. Vou trazer todas essas informações para vocês e é lógico que vamos falar também sobre o clássico que acontece daqui a pouco entre Corinthians e São Paulo, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para a gente falar muito sobre Corinthians e ainda lá no Corintianeiro 2.0 vou trazer sobre nova proposta para o Yuri Alberto. Será que dessa vez Yuri pode sair do Corinthians? Vamos falar sobre o Caio César, tá, Fiel? Quero tirar algumas dúvidas de vocês sobre este jogador, que já é jogador do Corinthians, tá? Quero afirmar aqui para vocês. E muita informação legal que vai ter lá no Corintianeiro 2.0 para você absorver sobre mercado da bola, sobre proposta de jogador que pode sair, proposta de novo jogador que pode chegar ainda, mais contratação. Você tem que ir lá assim que sair daqui, tá bom? Então chega de enrolação, já deixou o like, Fiel? Vou reforçar aqui, cara, que o like é de extrema importância para você deixar, para você ajudar o Corintianeiro. Uma que você não vai pagar nada e outra que você vai continuar nos incentivando, tá? A trazer 4 vídeos diários para vocês. E não para por aí, porque hoje ainda, como tem jogo do Corinthians, eu vou trazer 3 vídeos, tá? Então será um aqui e um lá agora, no Corintianeiro 2.0. E na hora que acabar o jogo Corinthians-São Paulo, vocês vêm para cá que eu vou trazer um vídeo aí, um pós-jogo, tudo sobre a partida e tomar aqui com vitória, né? Vamos iniciar aqui então este vídeo falando sobre o clássico, tá, Fiel? Porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tem muitos assuntos, tá? Vou tentar encurtar o máximo aqui. Se eu não conseguir, vai ficar longo do mesmo jeito assim, tá? Então bora falar do clássico aí, Corinthians e São Paulo. Fiel, o Corinthians, teoricamente, teria que entrar com sua força total, né? Porque poupou, jogou com 10 reservas diante do Bragantino lá em Bragança Paulista. Um erro grotesco da parte do Dorival. E agora o Corinthians vai entrar o que ele tem de mais forte, porque ainda assim o Corinthians não conta com alguns jogadores importantes. Memphis Depay ainda não retornou, tá, Fiel? Está tratando de uma lesão. Memphis Depay ainda já começou a transição com bola, mas ainda não será a opção para o Dorival Júnior nessa partida de hoje contra o São Paulo. Ranieri já está fora. Martínez ainda resolvendo problemas de documentação. Então o Corinthians, Rodrigo Garro ainda não vai estar à disposição do Dorival Júnior também. Então só aí já são 4 jogadores aí que o Corinthians poderia contar, que deixaria esse time muito mais forte com esses 4 atletas, tá? Muito mais forte para enfrentar essa partida. Mais o que estão à disposição do Dorival Júnior, o Corinthians vai com força total aí, podendo fazer estreia de reforço, tá? Eu vou passar a escalação para vocês. O Corinthians vem para campo com o Hugo Souza no gol. A nossa linha de 4 está completa, tá, Fiel? Que isso me dá um grande alívio, tá? Corinthians vem com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho e também Gustavo Henrique. E na lateral esquerda, Matheus Bidu, tá? E aí o Gabriel Paulista será a opção no banco de reservas também para o Dorival Júnior, mas o time que começa jogando é essa linha de 4 que foi campeão aí da Copa do Brasil. Já no meio campo que começam os desfalques, tá? Meio campo, o Corinthians vem com o jovem André Luiz, e tem a possibilidade de iniciar com o Matheus Pereira, nova contratação do Corinthians, já que o Ranieri não vai estar à disposição. Porém, eu acredito que o Charles deve começar jogando a partida aí pelo Corinthians, tá? Aí a gente também vem de André Carrillo e Breno Bidon, e no ataque Yuri Alberto e Vitinho. Eu acredito que será Yuri Alberto e Vitinho, porque o Guinegão nas últimas partidas vem deixando a desejar, e o Corinthians deve entrar em campo provavelmente com esse time, tá, Fiel? A escalação final chega aí pelo menos 1 hora antes da partida, já sai a escalação oficial, mas eu acredito que o Corinthians vai a campo com esse time. É um time, na minha opinião, que realmente é o que o Corinthians tem mais forte. O time do São Paulo é uma baba, tá? Ah, corintianeiro, mas você falou que o Corinthians ia ganhar lá em Bragança Paulista do Bragantino e tomou lá uma sapatada. Fiel, o Corinthians estava com 10 reservas, tá? É diferente, agora a gente já tá com algumas peças titulares interessantes e é lógico que a gente vem aqui sempre fazer o nosso placarzinho da rodada. E eu já vou falar para vocês que vai ser uma sapatada de 3-0. E eu sei que toda vez que eu falo a favor do Corinthians, principalmente um placar de 3, o Corinthians perde. Mas dessa vez será diferente, tá? 3-0 pro nosso Coringão, nosso clube do coração, diante do São Paulo, para fundar de vez aí as trigas, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, deixe o seu placar, fale sobre a escalação e fale sobre essa partida. Antes de eu passar para a próxima
para a próxima informação aqui do Corinthians, Fiel, eu tenho que frisar algo aqui de grande importância para vocês. Corintianeiro, o que é a situação do Memphis Depay? Por quê? Dessa vez já vai a minha primeira crítica para o Memphis. Ele começou a tratar agora. Se ele tivesse já tratado antes, ele já estaria à disposição do Corinthians já faz algum tempo, tá? Então já está aquela conversinha, aquele tititi, que o Memphis joga o jogo que quer. E é lógico, isso foi até perguntado pro Marcelo Paz em entrevista, que tem jogador no Corinthians que joga o jogo que quer, ele disse que desconhece. Mas realmente já está começando essas conversas sobre o Memphis. Se ele tivesse tratado antes, o Memphis já estaria à disposição. Ah, tudo bem, corintianeiro, os caras foram campeão da Copa do Brasil, os caras demoraram para entrar de férias, voltaram mais tarde. Fiel, compromisso é compromisso, tá? Então, se ele teria que apresentar na mesma data que os outros jogadores apresentaram, ele teria que ter apresentado na mesma data. Ele teria que já estar tratando. O mesmo vale para o Rodrigo Garro, tá? Que machucou o pulso contra o Vasco na final e não veio tratar antes. Foi tratar só depois que se apresentou, que aí ele reclamou do problema no pulso e teve que fazer aí uma cirurgia. Por que não foi antes reclamar? É interessante, né? Lógico, o cara não quer perder as férias com o pulso lá enfaixado, né? Então ele espera retornar aos trabalhos para ir fazer a cirurgia e ficar um tempo parado. Isso prejudica o Corinthians, principalmente no Campeonato Paulista, onde a gente tem 8 jogos apenas e 8 desses jogos são clássicos. Então o Corinthians ainda vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Santos, vai pegar uns times complicados que é difícil de ser batido. Então a gente precisa da nossa força total o mais rápido possível. E ela ainda não está acontecendo por causa aí que alguns jogadores preferiram adiar os seus tratamentos, tá? O Raniel eu não tenho informação, que inclusive o Raniel é dúvida, tá, Fel? Pode ser até que ele apareça aí por opção pro Dorival no segundo tempo, mas eu acredito que o Corinthians não vai querer arriscar, forçar o jogador de perder o jogador aí até pelo resto da temporada, se bobear. Então espera recuperar 100%, aí coloca o jogador em campo, tá? E o Matheus Pereira pode estrear hoje, né, Fiel? Como eu disse para vocês, jogador aí, novo reforço do Corinthians, que chega aí para jogar de volante, jogador bastante habilidoso, sabe sair jogando. Acho que seria uma prova de fogo, né? O cara já estrear num clássico e ainda tendo a opção de entrar como titular no clássico, teria que ter mostrado muito rendimento nesses últimos treinamentos pro Dorival Júnior iniciar Matheus Pereira como titular, tá? Mas comentem aí porque eu quero saber a sua opinião sobre tudo que foi dito aqui até agora e não esqueça de deixar o seu placar aí, tá bom? Fiel, bora falar sobre o mercado da bola, porque sim, o Corinthians ainda continua a todo vapor no mercado da bola e tem algumas informações interessantes para trazer para vocês. Eu quero começar aqui com a situação do Angileri e do Matheus Del Blanco, tá? Que é o lateral aí direito que o Corinthians procura, esquerdo, desculpa, que procura contratação. Corintianeiro, qual que está a atualização mais atual aí de Angileri e de Matheus Del Blanco? Por que Angileri? Porque o Angileri, ele estava, o seu contrato se encerrou com o Corinthians e o Corinthians não iniciou negociações com o Matheus Del Blanco, principalmente com o Marcelo Paz, que ele costuma fechar negócio em poucos dias, porque estava aguardando uma decisão do Angileri a pedido do Dorival Júnior. Então, o Corinthians aguardou pacientemente o Angileri porque o Dorival Júnior gosta dele, tá? Porque o Dorival Júnior gostaria de continuar com o Angileri, porque ele faz a lateral, o arroz com feijão muito bem feito, não é um jogador espetacular, não é um jogador craque, não é um jogador muito bom, é um jogador regular, tá? Em que ele faz a lateral muito bem feito e ainda atua como zagueiro quando precisa, sabe fazer a posição de zagueiro muito bem também. Então o Corinthians aguardou a pedido do Dorival Júnior porque queria contar com o atleta. Só que o Angileri queria um valor e o Corinthians chegou no seu teto salarial com ele. Não vai fazer loucura financeira para pagar para o Angileri, né, Fiel? Sem condição nenhuma. Então o Corinthians deixou no stand-by e deu um tempo para o Angileri pensar. O jogador não chegou numa resposta, está negociando com o Inter, apesar que não tem nada fechado. E aí o Corinthians já iniciou negociações com o Matheus Del Blanco, tá, Fiel? Não estou dizendo aqui para vocês que vai contratar, que vai fechar. Mas o Marcelo Paz, ele é muito rápido. Cara, é surpreendente. O que o Marcelo Paz está fazendo é surpreendente. Ele começa a negociar com o jogador, passa 1, 2, 3 dias, já está fechado. A não ser quando tem algo esbarrando em tempo de contrato ou em situações financeiras, que ainda demora um pouco mais. Mas em situações da maioria dos jogadores aí, foi negociações de coisa de 2 dias, tá? Então parabéns ao Marcelo Paz, mostrando por que ele é importante aí no cenário esportivo brasileiro. Então agora, não dá para cravar para vocês, vamos ter que esperar aí essa proposta do Corinthians, essa negociação do Marcelo Paz com o Matheus Del Blanco. A vontade do jogador é vir para o Corinthians, o jogador vê como uma oportunidade da sua vida, até por questões salariais. Isso não significa que o Corinthians vai pagar um mundo de dinheiro para ele, tá? Estou dizendo para vocês aqui que a economia do Brasil é bem grande, diferente aí da Argentina, né, Fiel? E é lógico que o jogador, quando vê
uma quantia financeira chegando de salário, que só a proposta mínima já ultrapassa o salário dele, é lógico que fica empolgado para ver, fora o tamanho que o Corinthians representa, tá? Então é uma oportunidade de vida para o jogador, então é lógico que ele está empolgado em ser jogador do Corinthians, mas existem os direitos federativos, onde precisa ser respeitado e também tem que negociar com o clube, e é isso que está acontecendo, tá? O Corinthians já iniciou negociações com o Matheus Del Blanco, vamos ter que esperar para ver se pode ser jogador do Corinthians ou não. Caso não dê certo, o Corinthians já vai atrás também de outro lateral, tá, fiel? A informação que eu tenho, Corintianeiro, se não der certo lá, o Corinthians já vai aí correndo atrás de outro lateral, porque a paciência com o Angileri se esgotou e demorou para se esgotar, tá, fiel? Quem que é Angileri na fila do pão? Se fosse um lateral que disputou 5 Copas do Mundo, um lateral que jogasse um futebol espetacular, se fosse um Guilherme Arana da vida, beleza, você podia guardar, dar um time aí pro jogador. Mesmo assim, o Corinthians é muito grande para ficar esperando, cara. Esperou muito o Angileri, pelo menos é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Fiel, recentemente agora o Wesley, né, ele postou aí, apagou todas as fotos que ele tinha com o Al Nassr, e a frase que não quer calar que ele postou também, estou louco para voltar. Essa é a frase do Wesley. Corintianeiro, existe uma negociação hoje entre Corinthians e Wesley para ele voltar para o Timão? Fiel, antes o Corinthians tinha tentado a contratação do Wesley sim, tá? Eu não tenho informação para vocês, vou ser bem sincero, que o Corinthians negocia com o Wesley para trazer o jogador de volta. Eu não tenho essa informação, mas o jogador apagar as fotos do seu time nas redes sociais, não sei se desvinculou e ficou livre no mercado lá. Se o jogador está dizendo que está louco para voltar, eu creio que se o Corinthians tiver interesse no Wesley, é só fazer uma proposta que ele vem. Só que tem uma coisa muito interessante nessa questão do Wesley, tá? Muito interessante. O Wesley é um jogador que o Corinthians deveria ir atrás dele correndo. Corintianeiro, você tá ficando louco? Você lembra do Wesley quando jogava no Corinthians? Lembra? Na época do Vanderlei Luxemburgo? Eu lembro que era o nosso melhor ponta esquerda que tinha. Eu lembro que o cara no mano a mano era difícil parar ele. Quem lembra de um gol que ele fez contra o Fluminense aí, que ele deixou uns 3 caídos de bunda lá no chão? Comentem aí nos comentários. Eu lembro que no mano a mano ele era difícil. É um jogador que jogava de cabeça baixa, um jogador muito novo, um jogador que tem muito a aprender. Para um time que vai disputar vários campeonatos, fiel, Paulistão, brasileiro, aí depois vem Recopa, Copa Libertadores. Um time que vai disputar vários campeonatos, é interessante que você tenha aí alguns jogadores à disposição, tá? Fora que tá chegando o Caio César, fora que o Corinthians também negocia com o Vitinho, que a gente já vai falar aqui no próximo vídeo, mas se existir a possibilidade do Wesley voltar e ele quer, vai atrás, faça uma proposta que eu acho que não é um jogador de se jogar fora, tá? Não é um jogador que chega para ser titular, mas não é um jogador de se jogar fora. Comentem, porque eu quero saber sua opinião. Corintianeiro, larga de ser louco. Esse cara aí não adianta voltar pro Corinthians, não dá certo. Corintianeiro, eu acho que tem fundamento o que você falou. Comentem, fiel, eu respondo todos os comentários nesse canal, tá? Já respondi todos os comentários ontem, não me permito que você fique aqui sem comentar. De repente fica 1, 2, 3 comentários sem responder, tá, fiel? Os comentários, quem comentou nos vídeos de ontem, hoje cedo, eu não respondi, é lógico, tá? Eu respondo no dia que é feito o vídeo, porque aí agora já são mais 3 vídeos para responder. Então comentem nesses vídeos de hoje, que eu vou estar lá online e respondo seu comentário, tá bom? Combinado então? Então bora falar aqui do Vitinho, tá? Porque sim, o Corinthians tá em negociações avançadas com o Vitinho, fiel. Avançadas. Não estou dizendo aqui que já é jogador do Corinthians ou que vai ser jogador do Corinthians. Tem muitas pessoas que já estão cravando. Eu vou ser mais conservador e vou segurar um pouco ainda, porque as informações que chegam para mim, eu não trabalho com informação de terceiro, tá? Informação que chega para mim é que ainda não está tudo certo, tá? Então eu vou aguardar, vou confiar aqui nas pessoas com que trabalho, mas as negociações sim estão avançadas para o Corinthians contratar aí o Vitinho, tá? Que todo mundo fala que é base do São Paulo, aí São Paulo, mas ficou muito pouco tempo aqui, depois já foi para fora, atualmente no Tijuana do México, mas ele não jogou muito tempo no São Paulo, por isso que muita gente não vai lembrar aí do Vitinho, tá? Diz que é um jogador muito bom de bola, um jogador que tem o drible a seu favor também, essa característica do mano a mano é importante, esse jogador que tem aí o 1 contra 1, o quebra-linhas, como diz aí o Vanderlei Luxemburgo, um jogador que bate com as duas pernas, um jogador interessante, tá? Diz que é um jogador bom de bola também, não é um jogador de se deixar passar. É difícil a gente comentar sobre um jogador onde a gente nunca viu jogar. Tô falando sobre o Wesley porque eu já vi jogar. A gente fala do Caio César porque eu já vi jogar. O Vitinho eu nunca vi jogar, então a gente fala as informações que chegam para nós, que é rápido, tem 1 contra 1, mas eu não vi o jogador atuar, então a gente vai ter que esperar. E por isso existe aí o sistema,
o Cifute, né, fiel? Centro de Inteligência de Futebol aí do Corinthians. Eles que vão levantar o scout do jogador, ver os números dos atletas, se é um jogador que lesiona muito, quantos gols o jogador tem na temporada, qual a principal característica do jogador, os números do jogador, para fazer uma melhor avaliação. Mas já passou, tá, fiel? Já passou, porque o Corinthians está muito avançado com o atleta. Vamos aguardar aí se o Corinthians vai anunciar o atacante ou não. Certo, fiel? Comentem aí sobre todos os assuntos relacionados. Eu tô indo lá no Corintianeiro 2.0 agora. Hoje é domingão, por isso que os vídeos estão saindo um pouquinho mais tarde, tá? Isso é normal. Mas já tô indo lá gravar agora, tá, fiel? E depois do jogo, quero aqui a opinião de vocês. Todo mundo que for assistir o jogo aqui, depois do jogo, pós-jogo, ainda não é live, tá, fiel? Mas eu prometo que em breve vamos iniciar a live. Esperar meu fone chegar primeiro, tudo certinho, tá? Comentem aí, corintianeiro. Eu vou assistir o pós-jogo. Eu vou assistir o pós-jogo. Que aí a gente vai fazer um pós-jogo muito bom aqui, tá, fiel? Em uma vitória do Corinthians. Tomara que seja vitória, tá? Então comentem, deixa aí os seus comentários aí, a sua opinião, o que você acha sobre tudo que foi dito e vai Corinthians.